E concedo a palavra a Vossas Excelências. Ô, presidente, eu já Uma palavra ao conselheiro Otávio Lessa. eu queria fazer uma pergunta aqui, aproveitar o doutor Ino. O que está acontecendo um caso de aposentadoria? Repare que a pessoa me fez a pergunta e eu não soube responder. Mas é uma coisa porque aí todo mundo fica sabendo. É o seguinte, a pessoa deu entrada na aposentadoria dele, uma pessoa aqui do tribunal, inclusive, né? E a aposentadoria efetivou, já faz mais de alguns meses, não se efetivou, ele não está tendo que trabalhar. Essa pessoa, com relação aí que tem na Constituição dizer, terá seu direito garantido para lá. O direito garantido é no sentido da aposentadoria ou da remuneração simples, ou ele teria os direitos de uma remuneração caso, por exemplo, naquela função que ele aposentou, ele na ativa tinha direito a alguma coisa e aposentado não teria, vamos dizer assim. Até sair o ato, esse ato aqui, ele tem o direito de aposentado ou o direito de quem estaria na ativa? Seria basicamente a pergunta. Você fala da eventual função gratificada? Não, é efetivo. Ele aposentou, mas tinha direito... Qualquer tipo de gratificação. Férias. Não, férias não tem mais direito, ele está como se estivesse aposentado. Tivesse aposentado, ele não teria. Férias, né? Você fala de um texto de férias, né? É, um terço de férias. Não teria tem mais. Não tem mais. Não teria. Deu entrada, né? Agora sem responder. Obrigado. Eu estava na dúvida, a pessoa estava querendo saber disso porque o ato não tinha sido oficializado. Ele está no entendimento dele, lógico, o entendimento puxando era que como se ele tivesse, por exemplo, Em efetivo afastado. exercício. Tá no exercício afastado enquanto não saiu o ato efetivamente, entendeu? Mas ele já Mas a parte de férias da não- entrada, se ele se já afasta deu- das funções, ele passa a estar no regime jurídico como se regime estivesse aposentado. Ok. É isso aí. Obrigado. Isso aqui é só para formalizar o rito processual da... Na verdade, no caso dele, que como o conselheiro está falando, sequer houve o ato de aposentadoria da presidência Ainda não foi efetivado o auto. Ah, sim. Entendeu? Ele está como Mas se a tivesse. partir do momento do requerimento já se... Aí diz 30 dias você está efetivamente. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público, tem em mãos dois processos referentes à aposentadoria. O processo TC 3804-2008, que trata-se o ato de concessão, a pensão essa, concessão por morte do beneficiária, é a senhora Norma Martins Costa, e o ex-segurado é Delfino Costa Filho. O processo teve o parecer favorável do Ministério Público, número 2446, de 2018. E o processo, conselheiro Fernando, 9237, que é um ato de aposentadoria por idade e tempo de serviço e de contribuição, de Ana Maria dos Santos, que também transcorreu tudo na sua normalidade, e o Ministério Público ofereceu, no parecer 2350, o parecer do ato da aposentadoria, uma vez que a senhora Ana Maria dos Santos adimpliu todos os requisitos legais. É como eu voto pela aprovação e pela legalidade dos atos, pela aprovação e depois a devolução dos processos da sua pasta originária. Com a palavra do Ministério Público. Na forma dos pareceres exarados nos autos, o Ministério Público se manifesta pela concessão dos registros. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto do relator permaneçam como estão. Aprovados. Tem o processo TC 10.938/2012, que versa os autos sobre uma comunicação da Justiça Federal a respeito da execução provisória da sentença do processo judicial X, do qual o município de Maceió, na pessoa do secretário municipal de saúde, o senhor Adeilson Loureiro Cavalcante, foi condenado a pagar uma multa de R$60 mil por descumprimento da decisão judicial. Os autos evoluíram ao Ministério Público, através do parecer 1405, da lavra do procurador Ricardo Schneider, se pronunciou no sentido de receber a representação, salientando que no período a ser apurado, os fatos é o biênio 2011 e 2012. Esse processo transcorreu, mas está chegando à nossa mão agora, então eu estou pelo acolhimento da representação / denúncia, estou abrindo prazo para citar o gestor Adeilson Loureiro Cavalcante, para que no prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento da notificação via R, que comprove o pagamento da multa aplicada à Justiça Federal, bem como apresentar suas manifestações e justificativas. Citar o município de Maceió da Secretaria Municipal de Saúde para que no prazo de 15 dias, também contados a partir do recebimento desta notificação, apresente suas manifestações. E solicitar à Justiça Federal cópia integral do processo relativo à aplicação da multa,
bem como que, se possível, informar se já houve efetivo pagamento do débito devido ao município de Maceió. E que os presentes autos retornem ao gabinete desse relator para as suas deliberações futuras. Que o presente deliberação deve ser publicado em Diário Oficial Eletrônico para sua eficácia jurídica. Como voto. Com a palavra do Ministério Público. O Ministério Público também já se manifestou nos autos pelo recebimento da presente representação, a devida instrução do processo, a conceitação do responsável e, posteriormente, após a instrução, que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público para manifestação final de mérito. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o relator permaneçam como estão. Aprovado. Processo TC 7117 de 2017. Versos autos sobre a representação encaminhada pelo Ministério Público de Contas em face de diversos gestores e ex-gestores do Poder Executivo e Legislativo Municipais referente ao biênio 2013-2014 das Prefeituras Municipais de Craíba, Dois Riachos e Giraldo Pocione, bem como suas respectivas câmaras municipais, em razão do descumprimento da Instrução Normativa 3 de 2011. Houve decisão simples em 11 de 5 de 2015, exarada pela relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, no processo originário, TC 9478 de 2014, acolhendo a representação com determinação da diligência, bem como a citação de gestores e seus antecessores. Este processo, o 7117 de 2017, tornou-se referente à Prefeitura Municipal de Giraldo Pocione. Foi separado os processos com o gestor da época, Davi Ramos de Barros. Em razão da representação incluir vários gestores, o ex-gestor houve o desmembramento entre o administrativo e o gestor, a fim de evitar tumulto processual e a impossibilidade do único prosseguimento do feito, uma vez que em estágios processuais diferentes. Após a anexação justificativa / defesa, o ex-gestor, juntado nos autos conforme comprovante já juntado na folha 27, encaminhou tão somente a portaria do provimento de cargo em comissão. E até o presente momento não houve providência para o provimento efetivo dos cargos em qualquer outra medida com vistas à adequação das exigências mínimas da Instrução Normativa 3 de 2011. Os autos evoluíram ao Ministério Público antes que emitiu o parecer 1658, reiterando o seu inteiro teor do despacho da folha do ofício 124 de 2018, da 5ª PC, de lavra da senhora procuradora Stella Barro de Lima Melo, opinando no sentido da aplicação da multa prevista no artigo 48 da Lei Orgânica e da repercussão das prestações de descontos a partir de 2012. Da fundamentação, inicialmente, como destacar que a competência deste tribunal, a Instrução Normativa 3 de 2011, disciplina a criação da implantação da manutenção e coordenação do sistema de controle interno dos poderes municipais, e que a representação tem o objetivo de fiscalização a respeito do sistema de controle interno, regulamentado pela Instrução Normativa 3 de 2011, posto que, ao verificar o lapso temporal da criação da implantação pelos municípios, em 30 de 6 de 2012, o Ministério Público de Contas solicitou diligência no sentido de identificar quais jurisdicionados não haviam instruído o controle interno. Após decisão simples do processo no TC 9478, publicado no Diário Oficial em 11 de 5 de 2015, os gestores foram notificados e apresentou a sua justificativa à defesa. As alegações do ex-gestor Davi Ramos Barro não restaram suficiente para indicar a implantação das exigências do sistema do controle interno, previsto na Instrução Normativa número 3 de 2011. Diante do exposto, o plano de ação previsto para a Instrução Normativa 3 de 11 não foi implementado. Somente houve a nomeação do cargo em comissão para controlador interno do Poder Executivo Municipal em 2012. Assim posto, a apresentação e justificativa / defesa e do gestor responsável não foi causa suficiente, constatando o descumprimento da Instrução Normativa 3 de 2011. Dentro do prazo estipulado do sistema de controle interno, o Tribunal tomará as medidas legais cabíveis, aplicando a multa ao gestor com base no artigo 48, inciso 2, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Ante o exposto, diante da primeira Câmara deste Tribunal, meu voto é pela aplicação da multa equivalente a 100 PFAL ao senhor Davi Ramos de Barros, gestor à época. B, da ciência ao gestor da época, para recolher no prazo fixado de 15 dias após o trânsito julgado. C, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTA para ciência e cumprimento da decisão contida no item B, após o trânsito julgado do presente.
B, alertar o gestor que o não pagamento da multa aplicada no prazo fixado implicará a comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução do título prejudicial. E que, após as providências acima, o presente processo deverá retornar ao gabinete do relator. Com a palavra, Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, acho que ficou claro que o gestor do município de Girau do Ponciano, ele não foi diligente no sentido de implantar o sistema de controle interno na forma como estabelecido na resolução, na instrução normativa 01/2011 desse tribunal, e em virtude disso, as consequências a gente pede o acolhimento da presente representação no sentido da aplicação de multa ao gestor por essa irregularidade, e eu vou também solicitar ao conselheiro relator, se possível, que seja incluído no seu voto, até porque é um pedido expresso no parecer do Ministério Público, que essa decisão ela seja juntada também às prestações de contas da Prefeitura de Girau do Ponciano, a partir do exercício de 2012, né, que seria o prazo para adequação à instrução normativa 01/2011 desse tribunal, de modo que fique registrado naquelas prestações de contas essa situação de irregularidade para o tribunal então avaliar se a não instituição desse sistema de controle interno é motivo ou não para futura pedido de desaprovação das contas. No mais, a manifestação do Ministério Público coincide com os elementos que foram bem expostos pelo relator. Coloco em discussão, consultando inclusive ao relator, se acata essa... Sim, estou pedindo já para providenciar aqui para que possa ser acrescentado. Tudo bem, depois outro caso aqui para você. Não, pode ser até nas providências finais, porque nas providências finais, Vossa Excelência pede que os autos retornem ao gabinete do relator, só incluir que posteriormente ser juntado o extrato de julgamento encaminhado para os processos de prestações de contas anual do gestor, porque fica juntado no processo de prestação. Essa é a decisão. Porque não precisa juntar o processo inteiro, você junta só a decisão, no sentido de que o sistema de controle interno, o tribunal a Câmara está julgando agora que o sistema não foi implantado para que isso fique registrado na prestação de contas anual. Então está errado aqui. Esse aqui é outro aqui. Presidente, só que dentro daquela separação dos municípios, tem um outro que está na mesma... O TD, a decisão simples é a mesma. Só que houve esse aqui é o município de Craíbas, Fábio Rangel Nunes de Oliveira, que já está no dispositivo que o Ministério Público tinha pedido. Certo. Entendeu? Então, vou acrescentar... Isso é um outro processo. Esse é o outro processo. 7116 de 2017. Certo? E o teor do voto é no mesmo sentido? No mesmo sentido, só que a gente vai acrescentar também... Esse mesmo dispositivo. Sim, são dois gestores. Vossa Excelência, então, conselheiro relator, já colocaria os dois processos? Porque é o 7117 e o 7116 de 2017. São semelhantes, são os processos que são foram desmembrados. Foi desmembrado. Porque tem a mesma denúncia e o mesmo conteúdo de voto de Vossa Excelência. E a situação é a mesma, e o acréscimo vai ser feito, certo. E a decisão é a mesma. Então, poderíamos, já passar o Ministério Público dois. para apreciação também do segundo processo, caso queira Vossa Excelência. No mesmo sentido da manifestação anterior, no sentido que seja incluído no dispositivo, que o extrato desse julgamento seja encaminhado para juntada nas prestações de contas anuais. Perfeito. Então, eu encerro a discussão e coloco em votação os dois processos do conselheiro relator, conselheiro Otávio. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham os votos do relator permaneçam como estão.
Aprovados. E tem, por último, presidente, eu tenho o 14.621 de 2017, que vai na mesma toada, mas é separado, não é daquela divisão. Versus autos sobre medida de fiscalização de ofício a respeito da regularização do sistema de controle interno do município, de conformidade com o anexo 1 e 3 da Instituição Normativa 3 de 2011. Assim, foi gerado um processo para cada justificativa dos gestores municipais. Este processo, o 14.621, refere-se à Prefeitura Municipal de Santana do Mundaú. O gestor da época, o senhor Arthur da Purificação Freitas Lopes, alega que não houve a devida transação governamental na gestão anterior para a atual, que acarretou uma dificuldade de fornecimento de informação de documento. Como também alegou que, ao receber o prédio público em péssimas condições físicas e do quadro de pessoal, informa ainda que iniciou a execução do plano de ação da Instrução Normativa 3 de 2011, que solicita um prazo de 90 dias para o término dessa execução. Contudo, até a presente data, não respondeu o ofício onde requisitou e foi concedido o ofício 146 de 2018, o qual requisitou que o gestor comprovasse a efetiva implantação do sistema de controle interno. E ele não me respondeu até a presente data. Ou seja, um descumprimento daquela diligência que foi realizada. Certo. Inicialmente, a competência do tribunal e vou direto para o voto, já dando um prazo de 5 dias improrrogáveis, conforme estabelece o artigo 58, para que o gestor da Prefeitura de Santana do Mundaú, citado nos autos, atenda o requisito do ofício 146. Estou aplicando a multa pelo não cumprimento da diligência, dando ciência ao gestor desta deliberação, pedindo ao FUNCONTES para cumprimento desta deliberação do item B, alertar o mesmo que o não pagamento, no 15 dias, será encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para que ela ajuize a competente ação de execução. Também estamos fazendo a intimação dos ex-gestores da Prefeitura Municipal de Santana de Mundaú para que assumiram as funções de prefeito em 30 de 6 de 2012, para que querendo se manifeste com relação à não implantação da instrução normativa. E H, que após a providência acima, o presente processo deverá retornar ao gabinete do relator. A palavra ao Ministério Público. O Ministério Público se manifesta favoravelmente à realização da diligência requerida pelo relator, bem como pela aplicação da penalidade, tendo em vista o não atendimento à diligência deste Tribunal de Contas. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o relator permaneçam como estão. Senhor presidente, não tem mais pauta para o dia de hoje. Muito obrigado. Pela ordem, para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhor conselheiro, membro do Ministério Público, que aprecia nesta corte. De início, eu tenho o processo TC do número 3553 de 2013. Trata o presente processo sobre os contratos de número 176 de 2012, 177 de 2012 e 178 de 2012, celebrados pela Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento do Estado de Alagoas, a CASAL. A licitação foi processada sob a modalidade pregão presencial, de número 17 de 2012, sendo observados os ditames das leis 8666 de 93 e 10.520 de 2002. O contrato de número 176 de 2012, celebrado com a empresa Multiconstruções Limitada, teve por objeto a execução dos serviços de ligações domiciliares de água na cidade de Maceió, na unidade de negócio do Farol, lote 1, de conformidade com o estabelecido em sua cláusula primeira. O valor global do contrato foi de R$ 143.071,80, correndo as despesas à conta de dotação orçamentária descrita na cláusula segunda, e seu prazo de vigência foi de 180 dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviço. O contrato de número 177 de 2012, esse foi celebrado com a empresa EAM Construções Limitada, teve por objeto a execução de serviços de ligações domiciliares de água na cidade de Maceió, na unidade de negócio do Benedito Bentes, lote 3, também de conformidade com o estabelecido em sua cláusula primeira. O valor global do contrato foi de R$ 143.300,
correndo as despesas, a conta de dotação orçamentária descrita na cláusula 2ª, e seu prazo de vigência foi de 180 dias, contado a partir da data da assinatura da ordem de serviço. E o contrato de número 178 de 2012, celebrado com a empresa MC Construções Limitada, que teve por objeto a execução dos serviços de ligações domiciliares de água na cidade de Maceió, na unidade de negócio de Jaraguá, lote 2, de conformidade com o estabelecido em sua cláusula 1ª. O valor global do contrato foi de R$ 153 mil, correndo as despesas, a conta de dotação orçamentária descrita na cláusula 2ª, e seu prazo de vigência foi de 180 dias, contados a partir da data da assinatura da ordem de serviço. O processo teve seu trâmite normal nesta Corte de Contas, e o Ministério Público de Contas, através do parecer de número 916 de 2017, segunda PC/PB, opinou pela regularidade com ressalva, pela inobservância dos artigos 3º, inciso 4º e artigo 4º, inciso 21º e 22º da Lei número 10.520 de 2002, considerando que as irregularidades encontradas são de natureza meramente formal, sem influenciar no resultado final do certame. Esse é o breve relatório. Passo ao voto. Em toda a instrução processual, os órgãos técnicos desta Corte não apontaram qualquer anormalidade existente no processo em contratação e apreço. Nos contratos em análise estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal, não foram detectadas nenhuma irregularidade. Então, desta forma, ante o exposto, diante do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, utilizando as atribuições a mim concedida, eu voto pela regularidade dos termos em análise, na forma e para fins de direito, com a ressalva contida no parecer 916 de 2017 do Ministério Público de Contas, para que o órgão responsável em futuras avanças observem tudo aqui que foi citado. É assim que voto, senhor presidente e senhor conselheiro. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 916 de 2017 da 2ª Procuradoria de Contas, no sentido de que o contrato estava apto a ser julgado regular, com as ressalvas, né, que foram colocadas. Na verdade, não consta nos autos a lavratura dos termos de adjudicação e homologação da licitação. Então, devido a isso, mas entendendo que seriam meras irregularidades formais, o Ministério Público se manifestou pela sua regularidade, com essas ressalvas, pedindo que seja notificado o gestor do órgão, da Casal, para que nas futuras licitações sejam feitos esses procedimentos exigidos no artigo 4º, incisos 21 e 22 da Lei 10.520 de 2002, a Lei do Pregão. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham a relatora permaneçam como estão. Aprovados. Senhor conselheiro, senhor presidente, eu tenho agora processos que todos tratam de multa por descumprimento da legislação em vigor, concessão de prazo para a justificativa defesa, não acolhimento da defesa, aplicação de multa. O primeiro é o processo TC de número 1176 de 2017, sancionado aqui foi o senhor Wagner Moraes de Lima, gestor da Agência de Modernização da Gestão de Processo, ANGESP, pelo não envio no prazo regulamentar do balancete referente ao mês de fevereiro de 2016. O segundo processo TC de número 10037 de 2016. A multa vai para a senhora Maria Gorete Correia de Queiroz Carvalho, ex-gestora do Fundo Municipal de Educação de Arapiraca, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2016. O terceiro processo de número 13573 de 2015, sancionada é a senhora Ana Carina Menezes de Aquino, ex-gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Giraldo Pociano, pelo não envio no prazo regulamentar da terceira remessa do SICAP de 2015. O quarto processo,
TC de número 10886, de 2015. Aqui, sancionado é o senhor Fábio Rangel Nunes de Oliveira, ex-gestor da Prefeitura Municipal de Geraldo Ponciano, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2015. Processo TC de número 10890, de 2015. A multa vai para o senhor Kleber de Oliveira Silva, ex-gestor da Secretaria Municipal de Educação de Geraldo Ponciano, pelo não envio no prazo regulamentar da primeira remessa do SICAP de 2015. E, por último, o processo TC de número 14275, de 2015, sancionado é o senhor José Donizete Macário, ex-gestor do Instituto de Previdência e Assistência dos Serviços de São Sebastião, pelo não envio no prazo regulamentar da quarta remessa do SICAP de 2014. Aqui os gestores e ex-gestores foram notificados e houve manifestação em todos os processos. Os processos evoluíram ao Ministério Público de Contas, o qual opinou pelo não acolhimento das defesas apresentadas e com a consequente aplicação das multas. Face às circunstâncias expostas e analisando as defesas, constatou-se que os gestores e gestores não apresentaram nenhum fato impeditivo ou justificativo para a omissão do dever de enviar o documento supracitado no prazo regulamentar. Então, nessas condições, a primeira Câmara do Tribunal de Contas, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, eu voto pela aplicação, pelo não acolhimento da defesa apresentada aqui pelos ex-gestores e a aplicação de multa de 100 FAUs, pela ciência das presentes deliberações, C, pela remessa dos autos à diretoria do Funcontas para a ciência e cumprimento das mesmas, e D, alertar os gestores e gestores que no pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução. É assim como voto, senhor presidente, senhor conselheiro. A palavra ao Ministério Público. Presidente, em todos os processos, o Ministério Público ofertou parecer escrito nos autos, considerando as defesas apresentadas insuficientes para elidir o não envio da documentação no prazo estabelecido por este Tribunal de Contas, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão? Encerra a discussão. Coloco em votação. Os conselheiros que acompanham a relatora permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, por último, eu tenho agora processos, um total de 8, todos eles tratam de concessão de pensão. Irei fazer em lista. O primeiro é o processo TC de número 4679 de 2008, concessão de pensão em favor da senhora Alcina Rodrigues de Freitas, na qualidade de companheira do ex-segurado senhor José Francisco da Silva. O segundo processo TC de número 17416 de 2012, concessão de pensão em favor da senhora Manuela Rodrigues da Silva Santos, na qualidade de esposa do ex-segurado, o senhor José Gama Neto. Processo TC de número 10454, de 2011. Pensão em favor de Maria de Fátima Guzmão Tenório dos Santos, Niele Caroline Guzmão Tenório dos Santos e Josinete Maria da Conceição, na qualidade de ex-esposa, filha menor e companheira, respectivamente. O ex-segurado era o senhor Nerison Roger Tenório dos Santos. Processo TC de número 3026, de 2017. Pensão em favor do senhor Genival Ferreira Coelho, na qualidade de companheiro da ex-segurada, a senhora Maria Eunice de Souza. Processo TC 8483 de 2011. Pensão em favor da senhora Maria Aparecida Tavares de Góes, na qualidade de companheira do ex-segurado Ronaldo Cândido dos Santos. Processo TC de número 14342 de 2012. Pensão em favor da senhora Quitéria Jorge de Melo, na qualidade de esposa, e Hugo Hudson de Melo Oliveira, na qualidade de filho menor do ex-segurado, senhor José Sebastião de Oliveira. Processo TC de número 14172 de 2012. Pensão em favor da senhora Maria Irene Alves dos Santos, na qualidade de companheira do ex-segurado, senhor Antônio Caetano Bonfim.
E, por último, o processo TC 16935, de 2012, pensão em favor do senhor Pedro Alves da Silva, na qualidade de esposo da ex-segurada senhora Ivete Cabral da Silva. Aqui todos os processos foram instruídos regularmente nesta Corte e o Ministério Público de Contas opinou pelos registros em seus pareceres. Desta forma, voto pelo registro para os processos de pensão, determinando ainda a remessa dos documentos aos órgãos de origem. É assim como voto, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público. Senhor presidente, do mesmo modo, em todos os processos, houve a manifestação escrita do Ministério Público, opinando pela concessão do registro em todos eles e envio da documentação do processo original para o órgão de origem. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham a relatora permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, minha pauta está esgotada para o dia de hoje. Não sei, Vossa Excelência, conselheiro, se que já houve uma deliberação por resolução que esses processos de concessão de aposentadoria, em estando em sintonia com os pareceres ministeriais, podem ser feitos de forma monocrática. Isso, Porque já estava pautado, aí, Vossa Excelência. pautados, Certo. mas Eu também tenho um também que escapou dessa aqui, forma. foi pautado também. Eu não sabia que Vossa Excelência, porque me parece que Vossa Excelência não teve impossibilidade As de duas vir, né? últimas não estavam na sessão passada. Pois é, e nós já tínhamos discutido isso, eu estou só... Obrigada pela informação, conselheiro. Senhor presidente, já estamos alinhados. Ok, muito obrigado. Senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, trago alguns processos de sancionamentos de gestores por descumprimento descumprimento do calendário de obrigações, que eu faço em lista, como comumente tem sido feito. Processo terceiro, número 549 de 2017, do município de Santa Luzia do Norte, responsável o senhor João Pereira da Silva, então gestor daquela municipalidade. A aplicação da sanção é pelo não envio da segunda remessa de SICAP 2016. Parece que todos os processos que eu estou relatando não evoluíram ao Ministério Público por razão de, apesar de regularmente notificados, os gestores não exerceram a sua faculdade de apresentar a defesa. Segundo processo número 7446 de 2017, do município de Jundiá, responsável o senhor Leandro Wagner de Souza de Lima, gestor da Câmara Municipal daquela municipalidade, o sancionamento pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2017. Processo TC de número 7917 de 2017, do município de Jundiá, o responsável o senhor Adriano Ferreira Barros, então gestor daquele município, o sancionamento pelo não envio da primeira remessa de SICAP 2017. Processo TC de número 638 de 2017, do município do Pilar, responsável o seu Carlos Alberto Moreira de Mendonça Canuto, então gestor daquele município, a aplicação do sancionamento pelo não envio da segunda remessa de SICAP 2016. Processo TC de número 6730 de 2017, do município de Marechal Deodoro, responsável o senhor Augusto César Andrade Cruz, então gestor da Superintendência de Transporte e Trânsito de Marechal Deodoro. A aplicação da sanção é pelo não envio da segunda remessa de SICAP 2015. Processo TC de número 2318 de 2017, do município de Roteiro, responsável a senhora Ana Lúcia dos Santos Ribeiro, então gestora da Secretaria Municipal de Educação, o sancionamento pelo não envio da quarta remessa de SICAP 2016. Processo TC de número 766 de 2017, do município de Canapi, responsável a senhora Janaína Tenório Souza de Macedo, então gestora do Fundo Municipal de Educação, o sancionamento pelo não envio da quarta remessa de SICAP 2016. Processo TC número 3859 de 2017, do município de São Miguel dos Milagres, responsável o senhor Elvio José dos Santos,
Então, o gestor do Fundo de Previdência Própria daquele município, o sancionamento pelo não envio da prestação de contas do exercício financeiro de 2014, ou seja, a sétima remessa consolidada daquele ano. O processo terceiro de número 3866, 2017, do município de Jundiá, responsável seu Carlos Antônio de Moraes Lima Filho, então gestor daquele município, o descumprimento, o sancionamento pelo não envio da prestação de conta do exercício 2014. O processo TC de número 3890, 2017, do município de Novo Lino, responsável, Núbia Maria de Lima, então gestora do Fundo Municipal de Educação, o sancionamento pelo não envio da prestação de conta do exercício financeiro de 2014. E, por último, o processo número 7051, 2017, do município de Marechal Deodoro, o responsável, seu Cristiano Mateus da Silva Souza, então gestor daquele município, pelo descumprimento de decisões simples e não envio de diversos documentos solicitados à época. Também não enviou e não apresentou nenhuma defesa para tal. Em todos os processos, nós estamos apresentando a proposta de sancionamento do seu patamar mínimo, sempre falso, e quem sendo aprovada por esta Câmara, ele tem a sua tramitação regular, normal, como prevê o nosso regimento e as leis que abrigam, assim como o voto. Com a palavra, Ministério Público. Tendo em vista que nos processos foram relatados os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Por último, senhora conselheira, senhor conselheiro, trago um processo de registro de pensão por morte, interessado, senhora Maria Diana dos Santos, do município de Palmeira dos Índios. O processo foi regularmente instruído nesta corte, inclusive com parecer ministerial apostado aos autos pelo registro da pensão. Nós acompanhamos esse entendimento e apresentamos o voto pelo registro feito. Com a palavra, Ministério Público. Na forma do parecer exarado nos autos, parecer 4484/2017, o Ministério Público opina pela concessão do registro e encaminhamento dos autos ao órgão de origem. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a minha pauta, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a Vossas Excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente sessão, convocando-os para a próxima sessão, na próxima terça-feira, em horário regimental. Obrigado a todos.